Meus queridos irmãos, com grande alegria, nos reunimos neste terceiro domingo da Páscoa, o dia da ressurreição de Nosso Senhor. São Justino vai dizer que esse é o dia do sol, era conhecido como o dia do sol. O dia também em que se comemora o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo a partir das trevas que cobriam o abismo. Deus faz uma nova criação. E São Justino vai narrar, então, na sua obra, toda a Santa Missa. A Santa Missa, que é esta obra da criação colocada a nós de uma forma esplêndida. A nova criação, dada na ressurreição de Jesus. E Jesus vai, então, inaugurar um novo tempo, uma criação nova, pessoas novas, homens e mulheres novos, uma vida nova. E nós que somos tão lentos como aqueles discípulos de Emaús, nós também podemos participar da vida nova de Cristo e, sobretudo, podemos participar na Santa Eucaristia. Nós podemos reconhecer Jesus ao partir o pão. Partir o pão, ou fração do pão, é o nome conhecido da missa desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos da igreja, a missa era conhecida como a fração do pão. Era um dos nomes em que se conhecia a Santa Eucaristia. Assim também nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos, lá no capítulo 2 ou no capítulo 4, eu sempre confundo essas duas passagens, são muito parecidas. Elas vão dizer que os apóstolos eram perseverantes na oração, na fração do pão, na oração em comum, e eles também dividiam os seus bens. Os bens materiais eles colocavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem então distribuir àqueles que mais necessitavam. Nós sabemos então que os apóstolos chamavam a fração do pão. E esses dois discípulos de Emaús, dos quais nós conhecemos o nome só de um, aqui nós vemos o evangelista Lucas, né, no capítulo 24, só Lucas narra de uma forma tão detalhada tudo isso, todo esse relato da aparição aos dois discípulos, chamados discípulos de Emaús. Emaús não seria a melhor forma de falar deles, não é? Porque Emaús foi uma fraqueza na vida deles. Eles estavam voltando, regressando para o caminho decepcionados, tristes. Estavam pensando que a história de Jesus tinha terminado ali com a paixão. Tinha terminado com a cruz. E uma cruz da qual eles não provaram a essência. Eles não provaram de perto a cruz. Cleofas, um dos dois discípulos de Emaús, não estava lá aos pés da cruz. A mulher dele sim, né? Maria, mulher de Cleofas. Então, o outro discípulo, nós não sabemos o nome, porque ele tem o nome de cada um de nós. Cada um de nós é esse discípulo que, mesmo depois de batizado, mesmo depois de reconhecer Jesus, em cada Santa Missa, em cada fração do pão, pode estar também decepcionado com tudo que acontece no mundo. E hoje não é difícil de nós vermos a paixão da igreja. Não é difícil de nós vermos a igreja, a esposa de Cristo, sofrendo o mesmo que o seu esposo sofreu. Nós vendo tantas coisas horríveis sendo feitas por ministros consagrados, padres, bispos, pessoas que estão à frente das igrejas. Alguns dizem até que o diabo mora na sacristia, né? Ali é um lugar de fofocas, de intrigas, de divisões nas comunidades, nas paróquias, nos movimentos, nas pastorais, nas conferências episcopais e tudo mais. Eles voltavam tristes e espalhavam essa má notícia ainda, como muitos de nós podemos também espalhar más notícias.
falavam daquilo que tinha sofrido Jesus de Nazaré. Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Quer dizer que todos sabiam, até mesmo os peregrinos, aqueles que iam somente para viver a Páscoa ali em Jerusalém. E é muito interessante Jesus ser chamado de peregrino, porque realmente ele é um peregrino. E eles reconhecem isso em Jesus, ele caminha com eles e eles nem percebem que eles estão peregrinando, ao contrário, estão peregrinando para o mundo, como nós também podemos estar aqui e achar que o céu é só uma ilusão, é só uma ideia, é só uma coisa que passa pela nossa cabeça, ou que a fé são somente costumes, são hábitos religiosos. A fé não são hábitos religiosos. A fé, meus irmãos, ela atinge o nosso coração e a nossa vida. E é claro, muitos exegetas já viram aqui nesta passagem a própria Santa Missa, Jesus que vai ensinar a missa, porque na primeira parte ele revela as Escrituras, como os primeiros cristãos sempre faziam. Então, as Escrituras eram lidas já nas primeiras comunidades cristãs, os profetas, a lei, ou seja, o Antigo Testamento. Lia-se também as cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo já eram lidas na Assembleia Dominical, quando o povo se reunia para celebrar a Santa Missa, a fração do pão. Essa primeira parte da missa, no rito antigo e no rito novo, a liturgia da palavra. E a segunda parte da Santa Missa, a liturgia eucarística. Nesta parte, Jesus se revela a eles ao partir do pão. Vejam a diferença. Na liturgia da palavra, Jesus faz arder os seus corações. Mas ora, a palavra, ela é logos. Ela precisa ir até o pensamento. Como é que a palavra logos, ou a palavra de Deus, ela vai atingir o coração? O coração que, não como para nós, mas que é o lugar dos sentimentos, né? Mas muito mais ali é o lugar da alma. É que atinge o âmago da alma. A palavra de Deus, que é uma espada cortante, uma espada de dois gumes, que penetra todo o nosso ser. Então, uma espada flamejante, como uma espada de Elias, que pega fogo e deve fazer a alma arder. Não só o pensamento. A palavra não é só razão. A palavra deve também conter os sentimentos, deve também conter o âmago da nossa vida. Vi um vídeo de uma menininha, e acho que, nem sei se era, era numa missa, e ela explicava como meditar a palavra. Uma menina devia ter uns 10 anos, no máximo. Então, ela dizia que deve-se meditar a palavra, deve-se ler. Então, ela abria a Bíblia ao acaso, porque ela diz, toda a Escritura vai falar para mim. Toda a Escritura fala da minha vida. Mas, antes de falar da minha vida, a Escritura fala sobre Jesus de Nazaré. É isso que Jesus está tentando explicar para os discípulos de Emaús. Toda a Escritura fala sobre ele. Desde o Antigo Testamento, as cartas dos apóstolos, todo o Novo Testamento, a revelação do Apocalipse, tudo fala de Cristo. Por isso que é Cristo quem atua em nós, o nosso coração, na nossa alma, quando nós meditamos, refletimos a palavra de Deus. A palavra não cai vazia. A palavra não é vazia. Se alguém não entende a palavra, tudo bem, mas a palavra é viva. Nós precisamos sim buscar o entendimento, porque o Logos vem pela razão. A palavra deve atingir a nossa razão, mas ela não deve ficar só na razão, só na cabeça. A palavra não é um objeto de estudo. Deus não é um objeto de estudo. Deus é vivo e atuante. Mas embora a palavra
passe pela nossa razão, chegue ao nosso coração e ali faça arder a nossa alma. A palavra na missa, principalmente, ela conduz aquilo que é o ápice da nossa vida cristã, que é a Eucaristia, a fração do pão. Quando Jesus parte o pão, eles que estavam como que cegos começam a enxergar. E eles passaram a ver. Que interessante. Porque Jesus se mostra num pão. São Tomás de Aquino vai dizer nos seus belíssimos hinos eucarísticos, a visão, o tato, o gosto nos enganam. Porque nós não vemos Cristo. Nós não sentimos o seu cheiro. Nós não provamos o gosto de carne. Nós sentimos e vemos e cheiramos pão. É pão que nós vemos. Mas a fé nos diz, e a verdade nos diz, que este pão é Cristo. Que a Eucaristia é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso coração que já estava em chamas, agora vai fazer abrir os nossos olhos. Mas não são olhos carnais, não são olhos materiais, são os olhos da fé. Os olhos da fé que se abrem. Então, eles reconheceram, eles conheceram de novo, porque eles já conheciam Jesus pelas Escrituras e eles já conheciam pela sua intimidade com Deus, pela sua intimidade com o Senhor, que Jesus estava ali. A Eucaristia não depende da nossa razão. A Eucaristia não depende da nossa racionalização, dos nossos argumentos. Também não depende do nosso sentir, do nosso coração, dos nossos arrepios. A Eucaristia não depende de apagar a luz ou de acender a luz. Cada hora inventa uma moda, né? Moda litúrgica. A Eucaristia não depende disso, porque a Eucaristia tem vida própria. A vida da Eucaristia é o próprio Cristo, ressuscitado, Ele está presente, Ele está vivo. E a sua presença viva e atuante é a sua presença eucarística, que é preparada pela sua presença na palavra. Aliás, Eucaristia e palavra são inseparáveis. Inseparáveis. Porque senão o pão seria apenas uma mágica, em que se diriam umas palavras e surgiria ali o Cristo. É a palavra de Deus quem faz a Eucaristia. Quando o padre diz a consagração, junto com as palavras pedindo o Espírito Santo, o padre diz também as palavras da Escritura. As mesmas palavras de Cristo e as palavras que estão na Escritura. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Depois tomou o cálice e disse: tomai e bebei, etc. São as palavras de Cristo, são as palavras da Escritura. São inseparáveis, a palavra e a Eucaristia. Não estão em competição, como a igreja, muitas vezes, as pessoas da igreja ficam em competição, de grupos com grupos. Ficam achando que o meu é maior que o seu, meu grupo sabe mais, o seu sabe menos, o meu é mais católico, o meu é menos católico. Todos nós podemos ter algo de católico. Nós somos uma única família, a família de Deus. Não somos nós, não é nossa razão, não são nossas palavras que fazem a Eucaristia. É a palavra de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, então, se revele a nós, Ele que está vivo, ressuscitado, possa dar a cada um de nós a experiência viva com o Cristo vivo e que nós possamos, sim, sentir com o coração. Nós não podemos tirar os sentimentos, também não podemos tirar a razão, não podemos nos fragmentar. Nós somos corpo e alma. É o nosso corpo e a nossa alma que reconhece e que vê e que experimenta o Cristo ressuscitado na sua palavra
na sua Santíssima Eucaristia. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.